Mas, Agora, Rafael, sorte no amor. O que você acha disso? cara, tem uma frase de Henry Ford, se eu não me engano, que Ford ele era um cara extremamente focado em resultados, trabalho. Ele não gostava de superstições. E uma vez um jornalista, né, quis fazer uma pegadinha com ele e fala assim: Ford, você acha que você é um cara de muita sorte? E para não ser deselegante, ele disse assim: meu jovem, eu sou um cara muito supersticioso e tenho chegado à conclusão que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Ah, Eu acho que sorte nada mais é quando a ocasião encontra a preparação. É quando o indivíduo ele analisa o movimento, ele é assertivo na maneira de observar no que ele procura, no que ele busca e como consequência as coisas tendem a dar certo, né? Você não imagine, cada sessão seria uma mandinga, jogaríamos búzios e vamos descobrir quem é que tem, dá mais certo, vamos fazer amarrações amorosas. agora, você não concorda que no início de uma relação não precisa de um pouquinho de sorte, estar no mesmo lugar, no mesmo movimento de vida, no mesmo, assim, às vezes até mesmo no mesmo momento de vida, não Eu, é? eu acredito, João, que nós todos temos ações e sofremos consequências de ações, né? Você hoje tomou café, acordou mais tarde, pode ter evitado sofrer um acidente lá na frente de alguém que decidiu sair no mesmo horário que poderia bater. Então, pessoas agem, influenciam o mundo e estão mudados por eles. E, de acordo com o conjunto de variáveis, essas escolhas e ações que nós vamos fazendo vão se encontrar e podem formar padrões, né? Eu participo muito desse pressuposto. Mas eu também observo que todos nós temos uma visão meio que clássicos da Disney triunfalista, né? Que nós somos oprimidos e que o príncipe encantado em algum momento e vai nos resgatar enquanto estamos na inércia. E a terapia dá meio que um soco de estômago. Dificilmente um cara vai tocar sua campainha, ou uma mulher tocar sua campainha, ou o gênero, seja lá qual for, e dizer: eu vim te buscar. Existem movimentos que precisamos fazer. Pessoas que chegam para mim e dizem: não tem nenhum homem que preste, que eu conheça. Eu falo: expande tua network. Não existe mulher alguma que preste, expande tua network, muda o seu movimento um pouco, mas as pessoas repetem os mesmos comportamentos com a ignorância de esperar resultados diferentes. Isso é complicado. Então, modelar esses padrões de comportamentos e pensamentos é o desafio de todos nós, né, cara? Não é fácil, mas necessário. É aquela coisa, a sorte existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Aquela história, uma vez houve uma alegoria muito interessante que diz que existia um judeu chamado Jacó e ele falava assim: Deus, faça Jacó ganhar na loteria, Deus, faça Jacó ganhar na loteria. Todo dia pedia, aí Deus fala: olha, meu filho, se tu quer ganhar na loteria, pelo menos joga. Não adianta Faça pedir assim, para direcionar os seus passos se você não mover seus pés, meu amigo. aquela velha máxima, né? Aquela velha máxima, e tem um pouco de verdade nisso, sabe por quê? Porque, na verdade, nós somos seres faltantes, tanto o homem quanto a mulher. É aquela bolsa que a gente não tem, que a gente quer, na verdade. É aquele trabalho. E a falta é essencial. O desejo se dá pela falta. Se falta algo, desejamos. Isso é uma pulsão de vida, um potencial de ação, de acordo com a abordagem, né? É uma força motriz. Nós precisamos. Se nós paralisamos, pulsão de morte, estamos numa depressão. É necessário essas faltas para nos estruturarmos, mas é ruim quando nós atribuímos a nossa falta a alguém que pudesse completar. Como se alguém fosse ser a nossa completude. E mais, projetando em cima da pessoa. É aquela pessoa que chega para mim e fala assim: meu marido não larga o futebol nunca para estar comigo, para me dar atenção. Eu falo: antes de você conhecer ele, ele já assistiu futebol naquele dia, naquele horário? Já. E o que mudou? Você projetou. Sim, sim. Né? Ele sempre foi aquilo ali. Eu concluo uma coisa, João, e eu digo isso para os meus pacientes sempre. Nós gostamos pelas qualidades, mas amamos apesar dos defeitos. Então, o Sim. amor, ele transcende simplesmente o que tem em comum. É, apesar de você ver os defeitos, você diz: vale a pena continuar. Essa história que o amor é cego, que o amor é míope, não. O amor enxerga. Ele tem um quê racional. Para além da dopamina, existe a convivência, né? E Sim. se não tiver esse campo de ambições semelhantes, né, de perspectivas semelhantes, o campo poético cai. A gente tem uma... Rafa, que a pandemia, por exemplo, você acha que ela acelerou um pouquinho o divórcio, até muito por Sim. conta dessa convivência, né? Na verdade, isso daí também está muito pano na manga. Se não tiver em Zygmunt Bauman, em modernidade líquida, amor líquido, né, que é uma coisa muito ampla. Foi uma história que certa vez um rabino, né, um mestre judaico, encontra uma... Olha, eu com judeu de novo, eu estou pro lado dos judeus. Ele encontra num rio uma criança pescando, preparando peixe, e fala assim: você gosta de peixe? E a criança: claro que eu amo peixe. Ele: você ama, por isso que você está matando e comendo? Muitas coisas que a gente diz que ama, a gente não ama. Muitos relacionamentos hoje, as pessoas amam mais a ideia de estarem casados do que o cônjuge em si.
né? É como se fosse aquela visão, aquela máxima, crescer, envelhecer, reproduzir, ter filhos e morrer, né? É uma linha, é o que a sociedade espera de mim. O problema é que a pandemia ela potencializa uma convivência que muitas vezes era deslocado o problema para o trabalho, para os amigos do baba, né? Para os botecos, para a saída com as amigas, e ele força dois indivíduos que até então viviam como estranhos a conviverem, não tinha para onde correr, porque não há grito maior que o silêncio. O indivíduo está trancado em casa, a mente está gritando, tudo que ele tentou fugir, trabalhando em outros focos, ele está sendo obrigado a lidar com aquela realidade naquele momento. A pandemia fez casais lidarem com a realidade. E como diz o Nietzsche, um autor que nós gostamos muito, quando a gente olha demais para um abismo, ele sorri de volta. Né? Eles foram olhar o caos que estava a relação e não dava para conviver nem mais um minuto se não tivesse um trabalho ou uma válvula de escape. Aí, quando a gente fala de sorte, né, eu acho que o amor é muito mais habilidade do que sorte, né? E quando a gente fala de sorte, eu falo assim, a sorte está ligada ao autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e verás a Deus e o mundo, né? Primeiro eu me conheço para depois interpretar o universo. É isso. As pessoas não sabem nem o que querem, nem para onde se veem daqui a 5 anos. E, de repente, aquela pessoa que ela conheceu é a mulher, o homem da vida deles, e sem aquela pessoa vai morrer. Eu brinco dizendo que Romeu e Julieta, dois jovens babacas que não sabiam o que era amar. No primeiro dia, Romeu conheceu Julieta, no segundo dia foge com ela, e no terceiro morre. Então, isso muito... é amor? Esse é o exemplo de amor que a gente carregou. Né? A minha adolescência foi jogada fora. Romeu e Julieta é amor patológico. Anarquistas potencializados pela pressão das famílias que diziam para o que nenhum adolescente quer ouvir. Você não pode. Pronto, agora eles querem. Né? Sim, a falta, o desejo maior que tudo e essa visão poética de sem eu você eu não vivo. Eu tenho medo disso. Eu costumo dizer para os casais o seguinte, eu não posso dizer que eu não vivo sem você. Eu vivo, apenas eu não gostaria. Né? Isso é uma frase que a gente sempre, nós vivemos sem o outro. Quem nós somos? Quais são as nossas predileções? O interessante, João, que quando eu ouço pessoas falarem, por exemplo, de término, elas falaram, eu quero me separar, mas elas orbitaram parceiro a vida inteira. Não tem vida social, não interage com outras pessoas, não tem trabalho, não tem nada, é o mesmo oxigênio. Como romper com alguém se você foi completamente despersonalizado? Você é um objeto daquela relação. Muitos relacionamentos dão errado no namoro, no ficar, que seja, porque tem isso tóxico. É aquele cara ou aquela mulher que curte um ritmo, de repente arranja o outro, gosta do ritmo do outro. Ah, mas amor é isso. Não, você não precisa se despersonalizar. É por ser exatamente quem você é que as equações têm que bater para dar certo. Quando eu falo exatamente como é, eu chamo atenção parênteses. Claro que vamos mudar e negociar na relação. Senão não existe relação. Se existe um campo que os dois querem ser ditadores, não existe interação. Não é uma relação bilateral, é uma ordem e alguém teria que ser extremamente submisso e isso é tóxico. Né? Nesse ponto de vista, eu quero deixar até bem claro, é você conseguir enxergar o outro nas suas qualidades, nos seus defeitos, sem projetar. Eu ainda continuo insistindo que as pessoas vêm e ainda assim projetam. Não, mas ele é assim, mas ele vai mudar quando casar, ou ela vai casar, mudar quando tiver filhos. E não, existem coisas que são negociáveis, tem coisas que mudam, mas existem coisas que ficam. E se você não está satisfeito com aquele indivíduo exatamente como ele é um grande risco continuar a relação. Não é verdade? Porque ele pode mudar, mas é uma variável que nem sempre está no nosso controle. Existe uma frase de Shakespeare que ele fala, deixa o futuro para os deuses, né? Então, eles que decidam como vai ser o amanhã. Eu vivo cada dia. E viver cada dia, entre pontos já, é uma coisa extremamente importante na relação. Você quer saber como vai ser o amanhã? Como é que está sendo hoje? Como é que está sendo agora? Essa dependência, eu acho que no momento da paixonite ali, ela aparece mais, né? Eu não acho tão ruim, sabe? É necessário. Não desse jeito, eu não vivo sem você. Mas acho que alguma expressão de, como é que eu diria, de excesso no início da relação é saudável. Até no nosso cérebro, uma reação orgânica. Eu falo que o Shakespeare ele era o mestre do exagero, mas convenhamos, é maravilhoso estar apaixonado. E que para mim é o melhor poema que ele fala, que ele diz assim, os deuses certamente têm inveja de nós. Sim, eles certamente têm inveja de nós, porque enquanto nós vivemos uma vida finita e intensa, eles contemplam uma infinitude de um vazio. Né? Então, os deuses são imortais numa vida melancólica, sem sentido. A nossa vida ela é escassa, mas justamente por ser escassa, ela é valiosa. Como tudo que tem valor é escasso no dia a dia. Na verdade, o ouro, a prata, as joias, o amor faz parte.